Bem, pessoal, bom dia. Eu sou o professor Roque, sou professor de biologia e hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre cadeia alimentar. Bem, você já deve ter ouvido falar sobre cadeia alimentar lá no seu ensino fundamental, certo? Você sabe que tem a ver com alimentação, né? Um ser vivo se alimentando do outro, mas qual seria o conceito de cadeia alimentar? Como você conceituaria cadeia alimentar? Bem, cadeia alimentar trata-se de um processo de passagem de matéria e energia de um ser vivo para o outro dentro de um ecossistema. Ou seja, quando você se alimenta de um ser vivo, aquela matéria que fazia parte daquele ser vivo vai ser transferida para o outro ser vivo. E aquela fonte de alimento vai servir como fonte de energia, certo? Então, quando o ser vivo se alimenta do outro, ocorre uma passagem de massa, ou seja, de matéria de um ser vivo para o outro, e aquela matéria vai servir como fonte de energia. Então, é uma passagem de matéria e energia entre os seres vivos dentro de um ecossistema. Esse é o conceito de cadeia alimentar, certo? E a cadeia alimentar, ela é dividida em três principais níveis tróficos. E nós vamos aprender quais são esses níveis tróficos. Vamos lá. O primeiro deles é os produtores. O produtor vende porque eles produzem o próprio alimento, certo? Quem seriam os seres vivos produtores no planeta Terra, nós vamos ver. Então vamos lá, vamos ver as principais características dos produtores. Para que o ser vivo seja produtor dentro da cadeia alimentar, ele tem que ser um ser vivo autotrófico ou autótrofo, né? Auto significa próprio, trófico significa alimento, né? Um ser vivo que produz o próprio alimento. Pode ser através da fotossíntese, pode ser através da quimiossíntese, é o ser vivo construindo o seu próprio alimento. As plantas, por exemplo, são seres vivos autótrofos. Elas absorvem o gás carbônico, a água e com a energia solar ela produz a glicose. A glicose é quebrada e utilizada como fonte de energia. Ou seja, os seres vivos autótrofos produzem o seu próprio alimento através da reação química da fotossíntese ou da quimiossíntese principalmente, que a principal fonte de alimento produzido pelos seres vivos autótrofos é a glicose, feita através da fotossíntese. Bem, quem seriam os produtores do nosso planeta? São os vegetais, no caso dos ecossistemas terrestres. No caso dos ecossistemas aquáticos, nós encontramos as algas, que podem ser pluricelulares, que podem ser unicelulares, e também existem as bactérias autótrofas, que são as cianobactérias, conhecidas como algas azuis, certo? Esses seres vivos, esses micro-organismos também realizam a fotossíntese. Então nós temos vários grupos de seres vivos que são produtores, certo? Nós temos aí as plantas, como eu disse, as algas unicelulares ou pluricelulares, algumas bactérias, que no caso as cianobactérias são bactérias que fazem fotossíntese, beleza? Então, geralmente, esses seres vivos que fazem a fotossíntese possuem a clorofila, que é um pigmento que serve para realizar a absorção de luz, que é extremamente importante para a reação química da fotossíntese acontecer, certo? Então aqui, alguns exemplos de seres vivos autótrofos que produzem o próprio alimento. Nessa imagem você pode perceber a influência da luz na produção de energia. A luz é a fonte de energia que inicia a cadeia alimentar. Para que comece uma cadeia alimentar, é necessário que as plantas façam a fotossíntese. E a luz é a energia que faz com que a planta consiga realizar essa reação química da fotossíntese, produzindo glicose, produzindo o seu próprio alimento, certo? Aqui nós temos nos ecossistemas aquáticos as algas, como eu disse para vocês, podem ser pluricelulares, chamadas de macroalgas. Aqui nós temos um exemplo de uma clorofícia que faz fotossíntese em meio à água. Nós temos aqui, por exemplo, as microalgas, né, que fazem parte do chamado de fitoplâncton. Fitoplâncton são micro-organismos, principalmente formados por microalgas, que fazem a fotossíntese, certo? Seres vivos unicelulares que ficam na superfície dos oceanos, dos lagos, dos rios, certo? Fazendo a fotossíntese. Seres vivos unicelulares são um dos principais produtores de oxigênio aí para a atmosfera terrestre, né? São esses seres vivos autótrofos, micro-organismos autótrofos que ficam na superfície dos oceanos, certo? Então, acabamos de ver o primeiro elo da cadeia alimentar, que são os seres vivos produtores, que produzem o próprio alimento através da luz, principalmente através da reação química da fotossíntese.
O segundo elo da cadeia alimentar trata-se dos consumidores. Enquanto os produtores eram seres vivos conhecidos como autótrofos, os consumidores são chamados de seres vivos heterotróficos ou heterótrofos. O que é um ser vivo heterótrofo? Hetero significa outro, trófos, alimento, certo? Se alimenta de outro ser vivo. Qualquer ser vivo que se alimenta de um outro ser vivo, ou seja, não faz fotossíntese nem quimiossíntese, esses seres vivos são heterótrofos, certo? Eles não produzem o próprio alimento, eles precisam da energia de um outro ser vivo para realizar o seu metabolismo. Bem, os consumidores que são heterótrofos, eles são divididos em consumidores primários, secundários, terciários, depende do tamanho da cadeia alimentar, depende do ecossistema que você está falando. Mas existe uma diferença entre os consumidores dentro de uma cadeia alimentar. Os consumidores primários são seres vivos herbívoros, ou seja, se alimentam dos produtores. Então a cadeia alimentar começa nos produtores, depois vai para os consumidores primários que se alimentam desses produtores. Então, para que o ser vivo seja um consumidor primário na cadeia alimentar, ele tem que ser herbívoro, se alimentar de produtores, certo? Aqui nós temos alguns exemplos de seres vivos consumidores primários, né? Se alimentam de plantas, aqui no caso o gafanhoto, certo? Nós temos mamíferos que são herbívoros, consumidores primários. Então, independente do tamanho do ser vivo, ele pode ser um consumidor primário, certo? Basta ele se alimentar de um ser vivo que produz o próprio alimento, de um ser vivo autótrofo, que ele vai ser um consumidor primário dentro da cadeia alimentar. Bem, aqui nós temos consumidores primários chamados de zooplâncton. São micro-organismos que ficam na superfície dos oceanos e dos rios, dos lagos, que são microcrustáceos, micro-organismos que não fazem a fotossíntese e se alimentam do fitoplâncton, daquelas microalgas que eu mostrei anteriormente para vocês. Esse daqui é chamado de zooplâncton. O zooplâncton é consumidor primário, enquanto o fitoplâncton é produtor dentro da cadeia alimentar, certo? Então, no ecossistema aquático, a cadeia alimentar começa no fitoplâncton, que são micro-organismos que fazem a fotossíntese, e os consumidores primários, principalmente, são o zooplâncton, né, que são animais, certo? Protozoários, larvas de animais que se alimentam desse fitoplâncton, que fazem parte aí da cadeia alimentar, extremamente importante da cadeia alimentar do ecossistema aquático. Bem, já os consumidores secundários, eles se alimentam dos consumidores primários, ou seja, o consumidor secundário se alimenta de um animal que se alimenta de plantas. E se o ser vivo se alimenta de um animal, ele é um carnívoro. Então, os consumidores secundários, diferentemente dos consumidores primários, são carnívoros, se alimentam de animais, certo? Alguns exemplos de consumidores aqui, de consumidores secundários, nós temos exemplo do sapo, certo? Animais carnívoros. Todo animal carnívoro é um consumidor, ele pode funcionar como consumidor secundário aí dentro da cadeia alimentar. Já os consumidores terciários também são carnívoros, certo? Só que os consumidores terciários também são carnívoros e eles se alimentam dos consumidores secundários que também são carnívoros. Então você tem que perceber essa diferença. O consumidor secundário se alimenta de um herbívoro, enquanto o consumidor terciário se alimenta de um outro carnívoro, certo? Geralmente os consumidores terciários são seres vivos considerados topo de cadeia alimentar. E o que é um ser vivo topo de cadeia alimentar? É aquele ser vivo que não tem um predador natural. Não existe um predador natural. Alguns exemplos de consumidores terciários, topo de cadeia alimentar, né? Olha só, consumidor terciário, topo de cadeia. Aqui nós temos um peixe, no ecossistema aquático, é topo de cadeia alimentar, consumidor terciário, um carnívoro que se alimenta de outros carnívoros, certo? Bem, e o último elo da cadeia alimentar são os decompositores. Os decompositores, eles são extremamente importantes porque eles se alimentam da matéria morta, ou seja, eles se alimentam da matéria orgânica morta e faz com que essa matéria orgânica morta retorne para o ambiente, fazendo com que a cadeia alimentar possa recomeçar, certo? E quem são os seres vivos decompositores do nosso planeta?
são principalmente as bactérias e os fungos. São os principais seres vivos decompositores. E o papel deles dentro do ecossistema, como eu disse, é muito importante, certo? Porque eles transformam substâncias orgânicas em substâncias minerais que vão ser utilizadas pelas plantas para que elas possam desenvolver e realizar o seu metabolismo. Então, uma cadeia alimentar só pode começar se existir matéria orgânica para que as plantas possam se desenvolver. E essa matéria orgânica é deixada pelos decompositores, que tem um papel fundamental de fornecer os nutrientes necessários para que comece uma nova cadeia alimentar, certo? Aqui nós temos o exemplo, né? O pão cheio de fungos. O fungo é um dos principais seres vivos decompositores dentro da cadeia alimentar, devolvendo a matéria orgânica digerida em forma de minerais para o solo, mineralizando o solo, tornando o solo de melhor qualidade, certo? Aqui os fungos, eles podem ser unicelulares, como podem ser seres vivos pluricelulares também, são todos decompositores, se alimentam da matéria orgânica morta. Mais exemplos? Aqui nós temos o exemplo das bactérias. Boa parte das bactérias, algumas delas são mutualistas, outras são parasitas, mas a maioria das bactérias são bactérias decompositoras. Fazem também a decomposição, né, devolvendo a matéria orgânica para o solo, devolvendo a matéria orgânica fundamental para que possa iniciar uma nova cadeia alimentar. Você não pode esquecer, decompositores são fungos e bactérias, fundamentais para que uma nova cadeia alimentar possa acontecer. Mais exemplos de bactérias. As bactérias aqui em laboratório, você pode identificá-las, né? São seres vivos unicelulares, você não consegue enxergá-las a olho nu, só quando elas formam grandes colônias, certo? Você pode ver isso em laboratório, fazendo cultivo no laboratório. Bem, como eu disse para vocês, o papel dos decompositores é transformar substâncias orgânicas em substâncias minerais, certo? E essas substâncias minerais são utilizáveis pelas plantas para começar uma cadeia alimentar, fechando assim um ciclo fundamental da cadeia alimentar, certo? Então olha só, aqui eu tenho, por exemplo, um animal morto, né? Um animal provavelmente um consumidor terciário, um mamífero. Quando ele morre, os fungos e as bactérias que estão no solo, que estão no ar, certo? Entram em contato com a matéria orgânica, começam a realizar a decomposição e devolvem essa matéria orgânica para o solo em forma de sais minerais, o que é fundamental para que a cadeia alimentar comece novamente. Bem, pessoal, mas como vocês sabem, na natureza não existe somente as cadeias alimentares, elas não são simples assim. Um animal, por exemplo, ele pode servir de alimento para vários outros animais, e esse mesmo animal ele pode se alimentar de vários outros seres vivos. Então, o que existe realmente na natureza são cadeias alimentares interligadas, que eu chamo de teia alimentar, certo? Então, olha só, o mesmo animal serve de alimento para vários outros, e esse mesmo animal se alimenta de vários seres vivos. Então, é uma rede complexa de seres vivos, são várias cadeias alimentares, certo? Que fazem com que os ecossistemas funcionem. Certo? As teias alimentares podem acontecer em meio terrestre, em meio aquático, certo? Então, o que existe na natureza é isso, senhores. São várias cadeias alimentares interligadas, o que eu chamo de teia alimentar. E todos os seres vivos da cadeia alimentar sofrem ação dos decompositores, são os fungos e as bactérias. Não necessariamente uma cadeia alimentar, ela tem que ter produtor, consumidor primário, secundário e terciário. Ela precisa ter principalmente produtor para começar a cadeia alimentar e o decompositor para devolver os nutrientes para o solo. Por exemplo, uma planta pode nascer e não servir de alimento para nenhum ser vivo e entrar em decomposição, certo? É uma cadeia alimentar. Ou ela pode passar pelos níveis tróficos dos consumidores que a gente aprendeu, primário, secundário e terciário. Bem, e o que acontece com a energia? Como eu disse para vocês, uma cadeia alimentar é uma transferência de massa, ou seja, de matéria e de energia, de um ser vivo para o outro dentro de um ecossistema. E essa quantidade de energia dentro de um ecossistema, geralmente é medida em joule por metro quadrado, certo? Então, e cada organismo consome boa parte da energia que ele adquire no alimento. Ou seja, não é toda a energia que o ser vivo adquire na alimentação, ele passa para o nível trófico seguinte, certo? A quantidade de energia
dentro de uma cadeia alimentar, ela vai diminuindo de acordo com a cadeia alimentar. Por quê? O ser vivo ele adquire energia através da alimentação, certo? E boa parte dessa energia do alimento que ele adquiriu, ele utiliza na respiração, nos processos biológicos, no crescimento e principalmente através da produção de calor, que é a principal forma com que os seres vivos gastam energia que vem dos alimentos, certo? Então, a respiração e o calor são as principais formas com que os seres vivos perdem energia para o ecossistema, para o ambiente. Ou seja, o fluxo de energia é unidirecional, ele vai diminuindo em relação com o passar da cadeia alimentar, certo? Porque não é toda energia que o ser vivo adquire, ele passa para o nível trófico seguinte. Ele utiliza boa parte dessa energia no seu próprio metabolismo, certo? E o calor, como eu disse para vocês, é a principal forma, né, que os seres vivos homeotérmicos, principalmente, utilizam como gasto de energia para manutenção da temperatura corporal. Muito obrigado.